Gans está prestes a viver uma aventura inesquecível. Ele conhece novos amigos, enquanto o grandão precisa encarar os fantasmas do passado para seguir em frente. Já o Dr. Sim teme que uma vizinha fofoqueira possa revelar o segredo de Honey. No quarto episódio de Sweet Daughter, iremos descobrir que a vida não é um morango. Logo após o exército animal atacar a caravana dos últimos homens e resgatar Gans, a garota conhecida como Ursa, que é a líder do grupo, disse a Gans que eles não estavam lá para machucá-lo, mas para libertá-lo. Ela disse que ele poderia ir a qualquer lugar que quisesse, desde que se afastasse de Tommy. Ursa então questionou por que Tommy ainda estava vivo, e Tigresa respondeu que ele estava amarrado a Gans. Logo em seguida, Ursa deu a ordem para executar Tommy, mas Gans correu em direção a Tommy e o abraçou, pedindo para que deixassem Tommy vivo. Isso foi sem precedentes, porque eles nunca deixaram um sobrevivente. Ursa decidiu levar os dois para o parque pois nunca tinham conhecido um híbrido que pudesse falar. Tigresa não concorda, mas Ursa segue com sua decisão. E acontece que Gans não é o único híbrido que pode falar, pois Amy adotou um híbrido de humano com porco e o criou como filha, dando-lhe o nome de Wendy. Elas vivem felizes, e quando Amy não está cuidando dos jardins, ela costuma ouvir a rádio local. No entanto, isso pode ser perigoso, já que Wendy é uma garotinha muito curiosa e começa a fazer perguntas sobre os últimos homens após ouvir as notícias na rádio. Amy tenta evadir as perguntas, mas acaba levando Wendy para fazer compras na cidade. No caminho de volta, elas quase são capturadas por um soldado dos últimos homens, mas conseguem escapar e retornar em segurança. Enquanto Gans se encantava com o brilho e o glamour do lugar, Ursa aproveitou para explicar como ela fundou o exército animal, e como os novos membros desenham seus animais favoritos na parede quando se juntam ao grupo. Porém, Gans se lembrou do seu amigo Tommy e perguntou sobre ele. Ursa tranquilizou Gans, garantindo que ninguém faria nada com Tommy sem a autorização dela. Ursa guia Gans até a área de jogos do parque de diversões, onde os membros do exército animal ficam boquiabertos ao vê-lo. Quando Gans cumprimenta com um oi, todos ficam eufóricos, e Urso coroa como o rei da noite. As crianças formam uma fila e oferecem seus presentes favoritos, como balas de gelatina. Gans aprende um pouco sobre a história dos híbridos e do exército animal, que é semelhante à história de seu pai. Eles acreditam que os híbridos estão curando a Terra, pois os humanos estão apenas destruindo, e a missão do exército animal é proteger os híbridos a qualquer custo. Ursa explica que sua família foi morta pelos últimos homens, e desde então, eles aprenderam a se defender sozinhos. Enquanto Gans se divertia nos carrinhos de choque, Tigresa alertou de que não seriam capazes de segurar Tommy para sempre, já que ele era grande e forte demais. Ursa mais uma vez afirmou sua autoridade, lembrando quem estava no comando. Eles precisavam descobrir por que um híbrido estava tão conectado com seu caçador, e enquanto não descobrissem, não fariam nada com Tommy. Então Ursa tentou encontrar respostas conversando com Gans. A história de Gans começa a se desenrolar diante de Ursa. Ele conta a ela sobre sua busca incansável para encontrar sua mãe no Colorado e como Tommy tem sido seu guardião nessa jornada. Porém Ursa começa a desconfiar de algo e ordena que um de seus amigos investigue tudo sobre Birdie. Ela quer saber o que há por trás daquela amizade aparentemente inocente. Gans percebe a desconfiança de Ursa e explica que Tommy só irá ajudá-lo a embarcar no trem e que ele terá que seguir sozinho em sua jornada para o Colorado. Ursa revela a Gans que Tommy é um dos últimos homens, que destruíram híbridos e famílias, mas Gans ignora e pede para vê-lo, pois ele é seu verdadeiro amigo. Em uma manhã, o Dr. Aditya despertou de um pesadelo relacionado à pesquisa, e decidiu que não usaria aqueles métodos para encontrar uma cura. Enquanto se prepara para sair para o trabalho, ele diz a Honey, se eu tivesse apenas mais um mês, eu poderia resolver isso, mas ela responde, nós já passamos por isso. As anotações da médica são claras. Precisamos de um híbrido vivo. Dr. Aditya no fundo sabe que ela está certa. Em seguida, ele se despede de Honey e se prepara para sair para o trabalho. No entanto é abordado pela vizinha fofoqueira, que ao ver uma flor do flagelo em seu jardim, começa a perguntar sobre o bem-estar de Honey. Mas o Dr. Aditya mente diz que ela está dormindo, pois tiveram uma comemoração na noite anterior. Ele cavalga até o local de trabalho, passando por várias flores do flagelo pelo caminho. Ao chegar vai direto para um armário trancado, onde guarda o caderno com as anotações de pesquisa. Lá revisa a receita necessária para criar o molho secreto que é utilizado no tratamento antiviral atual. Em seguida pega uma arma de sinalização, e dispara um sinal para o céu como uma mensagem para pedido de ingredientes. Ao retornar para casa após o trabalho, Dr. Aditya se depara com Nancy conversando com Honey, o que o surpreende. O motivo da conversa é a proposta de Nancy de instituir testes semanais obrigatórios, incluindo testes aleatórios, algo que Aditya não concorda. Nancy afirma que concorda em discordar e que a questão irá a uma votação. No entanto,
Quando Nancy menciona o aniversário de casamento de Honey, fica evidente que Honey não tem conhecimento do assunto, e Nancy percebe que a Aditya mentiu. Enquanto Andy ouve o rádio, uma mulher implora por socorro, dizendo que não podem mais se esconder e precisam continuar se movendo. Mas se os últimos homens virem o híbrido, todos estarão mortos. O Andy está prestes a falar com ela, mas Amy intervém. Amy tem uma regra rígida de não falar no rádio. Elas preparam o jantar e vão para a cama como em qualquer outra noite. Mais tarde, elas são acordadas no meio da noite pelo barulho das armadilhas e vão investigar. Há uma movimentação no mato, e Amy está prestes a atirar quando Andy fica no caminho, e diz que é seu amigo Bob. É quando uma marmota híbrida sai do mato, e consegue falar um pouco e dizer seu próprio nome. Mas a pedido de Wendy, Amy concorda em levar Bob. Ursa conduz Gus até Grandão, que faz uma confissão surpreendente: ele já foi um último homem. Gus fica chocado com a revelação, enquanto Tom implora para ser solto e acompanhá-lo antes que perca a paciência. A situação se agrava quando Ursa começa a acusá-lo de crimes contra famílias e híbridos, mas Gus toma o lado de Tom e o defende, dizendo que ele o protegeu e nunca tentou vendê-lo. Apesar de não ser perfeito, Tom sempre tentou ajudá-lo, comprando coisas que gostava e cuidando dele. Tom então pede que Gus vá embora e procure sua mãe, mas Gus não consegue resistir e abraça seu amigo. Nesse momento, Ursa dá a ordem para levá-lo embora, mas Gus surta e grita: "Você prometeu!" A situação fica cada vez mais tensa, quando levam Tommy para uma outra parte do parque, onde ele é amarrado em frente a um container com um tigre feroz atrás da porta, mantido sob controle pelos membros do exército animal. Todos estão focados neste momento crucial, enquanto Ursa, com sua imponente cabeça de urso, faz um discurso a favor de Tommy. Apesar de seus muitos crimes no passado, ela decide libertá-lo por causa de Gus. A tigresa e alguns outros membros do exército ficaram insatisfeitos com a decisão da Ursa. Na verdade, a tigresa estava apenas aguardando uma oportunidade para tomar o controle da liderança, e essa oportunidade surgiu quando a maioria dos membros do exército ignorou a ordem da Ursa e seguiu a ordem da tigresa, que ordenou para soltarem o tigre. Gus percebe que a situação pode acabar muito mal para Tommy, mesmo que o animal ainda esteja preso pelas correntes. Preocupado com a segurança de Grandão, Gus corre em direção ao tigre e se coloca entre ele e Tommy, suplicando ao animal: "Por favor, não machuque meu amigo." Para a surpresa de todos, o tigre deixa de ser feroz e se torna surpreendentemente calmo, voltando para o fundo do container. Mas a luta pelo poder entre a tigresa e a ursa atingiu seu clímax, com membros do exército animal lutando uns contra os outros. Enquanto isso, Gus conseguiu libertar Tommy e os dois conseguiram escapar. A ursa ergue a cabeça e ordena que todos parem, mas somente quando a tigresa ergue a cabeça é que todos ficam em silêncio, ficando claro que escolheram um novo líder. A ursa vai embora, deixando seu crânio para trás. O episódio termina com Amy decidindo transmitir uma mensagem de rádio, para que o mundo saiba que todos são bem-vindos na reserva. Enquanto isso, o Dr. Aditya é obrigado a ser honesto com Nancy, mas ela não lida bem com a situação e começa a gritar que já suspeitava. Ele tenta acalmá-la, explicando que está trabalhando em uma solução, mas ela não quer ouvi-lo. E quando ela está saindo de lá, acaba levando um coice do cavalo. Inicialmente, o médico tenta reanimá-la, mas Honey dá um olhar a ele e diz para não fazer nada. Então, eles arrastam o corpo dela de volta para casa e trancam a porta.